muito enriquecida com o que nós ouvimos dos órgãos públicos aqui, do Estado do Pará, né? E por quê? Porque o Pará, porque, como o pastor falou, existe uma energia que nos move, existe um poder de Deus que nos move, talvez uma energia para alguns outros que aqui estão, professam sua fé, nos seus credos, mas uma coisa de respeitar o semelhante, de lutar pela vida e lutar por uma sociedade mais digna. Por que o Estado do Pará? Eu estava aqui pensando, porque antes de eu ser filiado ao PCB, de qualquer outra capacidade, eu fui Estado a percorrer esse Brasil, convidado pelo povo brasileiro, pelas organizações, pela Ordem dos Advogados, estive no Colégio de Advogados, antes de ser filiado, antes de pretender carreira política. Né? E eu vi o Estado do Pará, ele é um Estado muito rico, muito próximo. Eu não dava para entender a constatação de muita miséria, muitos casos, muita violência. Aí me vem a memória a irmã Dora Stein, brutalmente assassinada, em cujo caso foi horroroso, um reflexo internacional. Estava lá o Estado do Pará. Por que o massacre de Carajás? Porque o procurador da República dessa região investigava a casa dessa região chamada Pedro Palma, assassinado brutalmente, e também, ouvi atentamente, o colega José Carlos falava de universidade, do Estado. Uma frase que foi cunhada pelo nosso saudoso Raimundo Paula. Nós não tomarmos uma posição, uma postura de ética nesse país, nesse Brasil, e não exercermos a nossa cidadania, os nossos direitos de vivermos dignamente, chegará um dia que nós vamos ter que refundar essa república criada por ele. E a todo tempo eu me impacto. Né? E quando o doutor Zé Carlos falava dos dois cidadãos que estavam na área isso nos incomoda, isso nos emociona, porque quando eu aqui estive, eu fiquei de voltar para tentar ajudar a população ribeirinha, principalmente as crianças que se jogam na água, atrás de alimento, quando passam uma embarcação. Eu encontrei esse estado. E eu não me permitia olhar aquilo. Quando eu decidi voltar, eu sofri um atentado e o carro explodiu e eu fiquei o pé, um buraco no pé, e eu voltaria aqui naquele Fórum Mundial Social. E queriam me trazer até uma cadeira de roda, mas foi recomendação médica, eu não vi. Eu falei, um dia eu vou voltar a esse estado para fazer alguma coisa para essa população, nem que seja sozinho. Né? E o Criador foi muito próspero conosco, porque eu volto a esse estado, não sozinho, eu volto a esse estado movido por uma energia e por uma comissão representativa da Câmara dos Deputados, que não pode inferir nos interesses parlamentares. E aqui encontro, somado ao que nós viemos aqui trazer, no país, 3 órgãos de Estado comprometidos com aquilo que nós tentávamos superar isso, essa infinidade. E aqui em Estado ainda, tenho na Ordem dos Advogados, que o meu sonho era, cadê a Ordem dos Advogados? Eu quero a Ordem dos Advogados desse movimento de combate à corrupção. Né? Eu encontro esse jovem advogado, doutor Jarbas Marcelo, da Pleire, de conselheiros, todos incluídos, com a mesma unidade, em fazer diferente aqui no Estado do Pará e fazer de sempre um exemplo para o país. Vai ser a primeira manifestação pública da Ordem dos Advogados desde a redemocratização do país. Isso nunca existiu. Existia na época da diretoria. Nunca existiu. Essa transformação pode se virar em algo maior, em algo transformador. Né? Então, esse resultado que nós temos
temos, é só para ter uma comparação. 23 milhões de reais desviados para alimentação. 1.994 funcionários, é isso? Contra os famintos da população ribeirinha aqui no estado do Pará. É indigno. Isso é indigno. Isso é imoral. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos nos omitir, nós não podemos tirar o foco desse, não é debate, da ação. Da ação. Em prol disso, doutor Jário, meus colegas conselheiros sociais, nós chegamos aqui agindo. Entregamos 4 representações envolvendo licitações fraudulentas, que a multa é bem maior do que isso. De imediato eu perguntei, indagamos, nós 4 indagamos quando encontramos a senhora Mônica. A senhora tem proteção? O que a senhora já prestou? As informações são muito profundas, muito amplas e muito graves. Essa moça, ela tem que ser protegida do Estado brasileiro. O Estado tem que dar proteção. E no Estado que já foi palco de muita violência, e que ainda é palco de muita violência. E que se expõe ao deputado que está recebendo ameaças ainda veladas indiretamente e preocupação da sociedade civil organizada. Então o Estado tem que reafirmar a sua responsabilidade de resgatar essa dignidade da pessoa humana, do jovem, da criança, do idoso, do adolescente, todo em público. Então, esse é o primeiro vacinal. Mas em nós, em Estado a isso, nós já representamos também a Polícia Federal e provocamos o Ministério Público Federal, cumpra a sua parte e mande também um ofício para a proteção dessa moça. Se essa moça sair dessa procuradoria e for molestada, alguém vai responder por isso. Não é? Então, nós de imediato firmamos essa ação e amanhã vamos comparecer à Superintendência da Polícia Federal para buscar também esse apoio, além de continuar na criação de instrumentos legais para combater a corrupção. Existem na Câmara mais de 100 projetos de combate à corrupção, mas que estão estagnados, estão parados. É um debate que não agrada a maioria da classe política brasileira, mas agrada a maioria, de forma unânime, ao povo brasileiro, que quer o resgate da ética e da moral, de respeito ao dinheiro público, punição dos culpados e recuperação dos dinheiro público. Para isso que nós estamos aqui. Obrigado. Eu faço então. Nunca pode ir tanto calado, né? Mas eu queria agradecer as manifestações todas, né? Eu agradeço até a possibilidade da gente debater esse negócio que me incomoda muito. Queria agradecer de coração ao Jarbas ter aberto as salas do AB para que nós pudéssemos fazer desse ato um ato de grande